Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Há 2000 anos, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e traz a vida do próprio Emmanuel. Ele está contando a vida dele de quando ele era um senador romano, ali na era cristã. O livro começa no ano de 31 da era cristã. Ele era o senador Publio Lentulus. E nós vimos que no capítulo anterior nós estávamos ali de volta a Cafarnaum, depois deles terem estado em Jerusalém para a Páscoa judaica e para o Públio aproveitar para continuar a procura do filho dele, Marcos, aquela criança, aquele neném de meses que tinha sido raptado. E aí, ali ele também foi chamado por Pilatos e participou de todas as decisões ali que culminaram com a crucificação de Jesus Cristo. E ali foi ali também que ele acreditou ter tido a prova de que a Lívia o estava traindo, que ela era amante de Pilatos. E aqui no final desse capítulo, então, nós vimos que aconteceu quando eles estavam dizendo que depois então da passagem de Jesus Cristo, começou-se o culto à cruz. E aí ele mostra também ali como é que foi o início ali dos trabalhos dos apóstolos, que apesar de terem se afastado, de terem, como Pedro, negado ele diretamente ou negado de forma indireta, porque de acordo com o que eu já tinha ouvido e também que eu li no livro Boa Nova, eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, ali juntamente na hora da crucificação só ficaram mesmo João ao lado de Maria e outros seguiram ali disfarçados, para não serem, então, também aqueles que estavam seguindo ele também poderiam ser levados a essa punição que estava sendo imposta a ele por aquelas pessoas. E então, dessa forma, depois, mas como Jesus Cristo diz ali no próprio livro Boa Nova, os homens são, antes de tudo, são mais ingênuos do que perversos. É todo mundo na evolução. E aí, cada um no seu momento. E aí é por isso que depois, logo depois, então, eles se empenharam tanto, o próprio Pedro voltou a ser o cabeça ali. Então, a gente vê bem explicado isso no livro Paulo e Estevão também. Eu fiz uma série, deixo aqui se você quiser ver. E foi assim que se concluiu o capítulo anterior, então, desse livro, que faz parte da série Romances de Emmanuel, que eu me propus a fazer aqui nos finais de semana. E aí, então, o último parágrafo foi concluído dessa forma, no capítulo, na primeira parte desse 10º capítulo. Para muitos deles, o mundo não passava da Judéia ou da Síria, e o deles são os apóstolos. Mas a realidade é que as palavras desassombradas e serenas deles iam permanecer no mundo para todos os séculos. E aí agora, com a permissão de Jesus Cristo e Chico Xavier e Emmanuel, que eles possam me inspirar para que os comentários que eu faça possa ajudar de alguma forma e a leitura que eu faço possa ser clara o suficiente para quem estiver acompanhando, que isso sirva realmente de roteiro para a vida de quem vier a assistir esse vídeo. Um roteiro para não cair nos mesmos erros, para ser o sábio que aprende com o erro alheio. Continuando então aqui a segunda parte do 10º capítulo. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33, quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galileia, se aproximou da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos. Lívia, começou ele reservado, tenho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo, afastando-me desta casa talvez por 2 meses, em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador em condições especiais nesta província. Como esta viagem se verificará através de pontos numerosos, porquanto tenciono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário até Jerusalém, não me é possível levá-la em minha companhia, deixando-a neste caso como guardiã de minha filha. Como sabe, nada mais existe entre nós que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas. Todavia, renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo. Conservada nesta casa apenas pela sua tarefa maternal,
confio-lhe durante minha ausência a guarda de Flávia, até que chegue de Roma o velho professor que pedia Flamínio. Desejo firmemente acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração como mãe de família e que procure restabelecer sua idoneidade, que outrora não lhe negaria em tais circunstâncias, e espero, assim, se abstenha de qualquer ato indigno que venha a perder minha pobre filha para sempre. Aqui então, ele de uma forma mais velada, refazendo a ameaça que ele fez ali no dia, que voltando ali no dia da crucificação, voltando do palácio de Pilatos, onde ele foi convocado para estar ajudando-o a decidir sobre o destino de Jesus Cristo, a gente viu que Lívia também foi ali a pedido de Ana e do Simeão, o tio dela, para procurar fazer com que Pilatos fizesse alguma coisa para livrar Jesus Cristo da condenação, da crucificação. Porém, ela foi levada por uma parte ali do palácio onde ele recebia as amantes dele, pelo Flamínio, que ele acredita piamente que ela seja amante do Pilatos. E então a Fúvia, completando todo esse plano diabólico dela e do Flamínio, dela e do Sulpício, para denigrir a imagem da Lívia diante do Públio. Então a Fúvia viu tudo e levou o Públio para ver a cena. E ele acreditou piamente que a Lívia estava ali como amante de Pilatos e não para pedir em favor de Jesus Cristo. E aí, com isso, chegando em casa, ele disse que ela não seria mais, que ele não a mataria apenas pela filha. E aqui, ele dizendo novamente, ele vai se afastar, mas ele vai deixar a guarda da filha dele, ele nem diz nossa filha, e que ela não tem direito de saber por que é que ele vai, e que ele espera que ela tenha dignidade de não estar, ou seja, em outras palavras, não estar indo se encontrar com a amante dela. Aí Lívia diz, Públio, pôde ainda exclamar a esposa do senador aflitamente, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas pelas mais complicadas circunstâncias. Mas afastando-se repentinamente, fechado na sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar, integrando-a cada vez mais no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Ou seja, ela, como ele disse, ficaria ali apenas como uma escrava e pela filha dele. Passada uma semana, partia ele para a viagem aventurosa. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa da procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos, de modo a alijá-lo dos poderes públicos na Palestina, em tempo oportuno. Então aqui a gente vê que o objetivo dele ali, como um senador da República, um que está ali para fiscalizar a administração pública, a mando do próprio, ali da administração de Roma, do próprio, como que diz ali, não é presidente, é o imperador. Aí então agora que ele sabe, ele acredita realmente que Pilatos é amante da mulher dele, ele vai então mostrar todas as injustiças da administração dele para que ele possa ser então punido ali politicamente falando. Ele tem esse poder de fazer isso. Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguira ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar a esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas. Na região onde eram consideradas como intrusas, devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar, nessa ausência, com a dedicação vigilante de Comênio, em viagem com destino a Roma, onde o conduziam as determinações do patrão e leal amigo.
Então aqui o Emmanuel já adiantando que o fato dele ter feito essa escolha, ele deixava a mulher e a filha expostas, porque ele acredita que ela seja amante de Pilatos. Porém, ele não, se ele soubesse que é como o pastor que está saindo e deixando as ovelhas ali com a porta aberta, sabendo que o lobo pode, sabendo que ele não está ali, ele pode atacar. E ele não estava entendendo isso, ou seja, olha o plantio dele, não é? E além do mais, o Comênio, que era aquele que poderia estar tendo mais força ali, ao empregado de mais confiança, ele tinha enviado para levar as cartas dele, as recomendações dele para Roma, ali para o amigo dele em Roma. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada como mulher de sentimento mais apurado e mais justo no plano das conjecturas e previsões. E Lívia, que sabia da situação, ela sabia que Pilatos estava fazendo investidas contra ela, porém ela sabia da consciência dela, que estava totalmente limpa, mas ela conhecia a doença, o pobre Pilatos moralmente doente ali naquele momento, o que é que ele poderia fazer, sabendo que o senador não estava em casa. Foi assim, de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa, junto aos seus familiares. Festividades solenes foram determinadas por Herodes em Tiberíades, previamente avisado pelo senador a respeito da visita pessoal àquela cidade que representava a primeira etapa de sua longa excursão. Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo público em todas elas as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escolta e servos inúmeros que lhe auxiliavam serviços naquela demorada excursão através das unidades políticas de menor importância na Palestina. Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquínio se encontrava justamente em missão junto de Antipas, quando da festiva chegada de Públio Lentulus à grande cidade da Galiléia. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrá-lo em conferência íntima com o governador nestes termos. Sabeis que o senador Lentulus, dizia Sulpício com o prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante, dispôs-se a efetuar longa viagem por toda a província? Que fez Pilato grandemente surpreendido. Pois é verdade, deixei-o em Tiberíades, de onde se dirigirá para Sebaste em breves dias, crendo mesmo, segundo o programa da viagem, que pude conhecer graças ao concurso de um amigo que não voltará a Cafarnaum nestes 40 dias. Que intuito terá o senador com a viagem tão incômoda e sem atrativo? Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Ou seja, quando a gente está fazendo de acordo com a nossa consciência, e aí ao mesmo tempo eu acredito que não, porque ele estava fazendo de acordo com a consciência dele. Ou na verdade, é a expansão da consciência, né, que faz a gente fazer, depende do nível de expansão de consciência. De alguns dele, eu acredito que a consciência estava dormindo, porque Napoleão Hill, naquele livro Senhor da minha alma, capitão da minha alma, Senhor do meu destino, ele diz que a consciência é o juiz dentro de nós. Então a consciência dele devia estar num ponto que ela estava tão fechada, tão sem expansão, que ela estava como se estivesse dormindo, como se fosse inexistente. E aí, mas ainda assim, há um resquício ali, há uma coisa, não pode ser inexistente, ela estava ali um pouquinho, porque assim que ele disse que o senador estava viajando, ele já pensou, olha, eu tenho telhado de vidro, eu não estou fazendo como deveria fazer, e nem se falando como homem, como ele levava a vida dele como homem, mas como político, que de acordo com o que a gente viu ali nas páginas anteriores, era muito injusta a administração dele. Então aqui ele já diz,
a alguma determinação secreta da sede do império, ele já fica ali meio de orelha em pé. Nessa hora é o político que está pensando. Mas vamos continuar. Mas, após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as cogitações do homem público, perguntou ao Lictor com interesse: e a esposa não o acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só, entregue às surpresas deste país, onde se aninham tantos malfeitores? Inclusive ele? Aqui, gente, então fica tão claro para mim aquela subdivisão ali que a gente vê dos degraus que as pessoas estão de acordo com o nível de expansão de consciência de cada uma. Então, no primeiro degrau, a pessoa pensa só em ter comida, é aquele tempo ali na caverna, que a pessoa mata o vizinho para comer, literalmente, os homens da caverna, é só sobre a própria sobrevivência. No segundo degrau é o sexo, só o sexo para a sobrevivência da espécie, e eu acredito que mais até para o próprio prazer. Já tem comida garantida, agora vamos ter prazer e ainda vamos garantir a sobrevivência da espécie. E ali no terceiro degrau é o poder. Aí então aqui a gente vê que apesar de ter poder, acho que tem umas misturadas. Tem gente que vai para o poder, mas ainda fica no segundo degrau. Ou pelo menos o Pilatos aqui estava com os 2 pés no segundo degrau. E ainda é mais fácil. Porque tendo poder, você pode ter todo o sexo, como foi mostrado nas páginas anteriores. Ele tinha ali uma parte no palácio dele, apesar de casado, onde ele recebia as amantes. E agora ele estava querendo, de qualquer forma, dessa forma doentia, ter a mulher do senador também como amante. E aí, aqui, então, logo que ele pensou, meu Deus, vou descobrir alguma coisa da minha administração. Mas logo ele esqueceu isso e perguntou pela mulher do outro. Reconhecendo que teríeis interesse em tais informes, tornou Sulpício com fingida dedicação e satisfeita malícia. É outro também que está ali, esse está no segundo degrau, também não tem muito poder, mas está ali também. Busquei inteirar-me do assunto com um amigo que segue o viajante, como elemento de sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum, na companhia da filha, e ali aguardará o regresso do esposo. Sulpício, exclamou Pilatos pensativo, suponho não ignoras minha simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Ou seja, os dois estão exatamente no mesmo nível, porque se ele soubesse que o Sulpício era uma pessoa também que entendia o respeito que se deveria dar às pessoas, às mulheres casadas, e o respeito que se deveria dar à própria mulher, porque ele também era casado, ele não falaria desse jeito com ele. Porém, ele sabe que eles estão ali no mesmo nível. E o que eu acho interessante, está me vindo agora também, é que não mudou muito, né, gente? E também que, olha, ele que era nessa época, eu acredito que hoje ele já deve estar bem, com certeza, ele não parou na evolução, como o senador, porém o senador a gente via que ele já não estava mais, com certeza ele não estava mais no segundo degrau, ele tinha poder também, poderia ter todas as amantes que quisesse, porém ele era fiel à mulher dele. Então ele já estava bem na frente com relação a Pilatos e a Sulpício, porém com certeza pode ser que não tão iluminados como está hoje Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, então, e que, de acordo com Chico Xavier, está reencarnado. Nasceu em São Paulo no ano de 2000, e que deve ser uma das luzes aí agora da nossa época, em que a gente vê que esses conceitos, não, esses valores aí parece que não mudou muito, né? Eu acredito que para essa época e para a nossa, o que tem de diferente é a evolução de toda a parte celular, toda essa parte eletrônica. Porém, a evolução moral parece que é só uma forma, a minha forma de ver, a minha forma de analisar, tá bom? Bem eu sei, mesmo porque fui eu próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular não há muito tempo. É verdade.
Por que não aproveitais este ensejo para uma visita pessoal a Cafarnaum? Perguntou Lictor com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. Por Júpiter, redargou Pilatos satisfeito. Tenho um convite de Cusa e outros funcionários graduados de Antipas, naquela cidade, que me autoriza a pensar nisso. Mas a quem vem a tua sugestão nesse sentido? Então pergunta Pilatos a Sulpício. Senhor, exclamou Sulpício Tarquínios com hipócrita modéstia. Antes de tudo, trata-se da vossa alegria pessoal com a realização desse projeto. E, depois, tenho igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria. Olha aqui, então ele também achando, ele tem certeza, porque a gente lembra ali nas páginas anteriores que ele viu uma mulher vestida romana e um homem vestido a romana também ali na frente da casa do senador, quando se deu ali, então, quando a Semele, aquela escrava, se vestiu com as roupas da Lívia e foi levar o menino, o Marcos, que foi raptado, e o homem vestido a romana era o André de Gioras. Porém, o Sulpício viu ali à noite e como ele acredita realmente que a Lívia seja amante do Pilatos, ele concluiu que fossem os dois, Lívia e Pilatos. Então ele acredita que realmente ele pode agora aproveitar, a mulher dele não está lá mesmo, eles podem então viver o amor clandestino deles, como o Sulpício acredita. E aí, ainda mais, ele tem o interesse dele também, porque ele está interessado na Ana, ele não tem a menor dúvida. Ana é aquela serva ali da Lívia e ele não tem a menor dúvida de que ela também vai ceder aos caprichos dele. Que é isso? Nunca te observei apaixonado. Acho que já passaste a época dos arrebatamentos da mocidade. Em todo caso, isso quer dizer que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem imprevista, replicou Pilatos com visível bom humor. E como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes do seu plano, exclamou para o Lictor, que o ouvia entre satisfeito e envaidecido. Sulpício, ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso ao teu descanso ligeiro e imediato, regressando depois de amanhã para a Galiléia, onde irás diretamente a Cafarnaum avisar Cusa dos meus propósitos de visitar a cidade. E feito isso, irás até a residência do senador Lentulus, onde avisarás sua esposa da minha decisão, em tom discreto, cientificando-a do dia previsto para a minha partida e chegada até lá. E aqui a gente vê que Pilatos está tão assim, digamos, doente mentalmente, moralmente, que ele acredita piamente que ela vai recebê-lo. Ele diz para avisar Cusa, que é o administrador ali para onde ele vai, e depois ir à casa do senador e avisá-la que ele vai também, como se realmente eles fossem amantes. Ele esquece que o dia que ele tentou ali, que as duas vezes que ele tentou, uma vez na casa dele e depois ali no palácio, que ela deixou claro que isso não aconteceria de jeito nenhum, a menos que fosse a força. E a força, quando ele ia tentar ali no palácio, uma força sobrenatural, de acordo com Emmanuel, agiu contra ele e não deixou que isso acontecesse. Então, aqui ele realmente mostrando que está cego moralmente. Espero que com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão só em tais regiões, venha ela pessoalmente a Cafarnaum encontrar-se comigo, de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes e recordar por algumas horas seus dias felizes da corte, junto da minha conversação e da minha amizade. E mais do que aceitar que ele venha à casa dela, ele acredita que ela virá ao encontro dele. Muito bem, redarguiu Lictor, não cabendo em si de contente. Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas. Sulpício Tarquínio saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, antegozando o instante em que se aproximaria novamente da jovem samaritana, que despertara a cobiça dos seus sentidos materiais,
cobiça que não tivera tempo de manifestar quando da sua permanência no serviço pessoal de Públio Lentulus. Ou seja, aqui Emmanuel deixando claro, frisando aqui a cobiça dos seus sentidos materiais, porque a gente sabe, apesar de ser solteiro, ele já está ali fazendo um trabalho com a Lívia para desmoralizar, fazendo um trabalho com a Fúvia para desmoralizar a Lívia, porque ele quer que ela seja amante dele também. Ela, Fúvia, que já é a amante do Pilatos e é casada com o tio do Públio. E aqui então ele só quer ele quer a Ana como mais uma amante, ele não está pensando nela para ser esposa, e talvez se fosse ele continuaria. Isso não queria dizer que ele também não teria as amantes dele. Cumprindo as determinações recebidas, vamos encontrá-lo daí a 4 dias em Cafarnaum, onde os avisos do governador foram recebidos com grande contentamento por parte das autoridades políticas. O mesmo, porém, não aconteceu na residência de Públio, onde a presença dele foi recebida com reservas pelos empregados e escravos da casa. Ao seu chamado, apresentou-se-lhe Maximus, substituto de Comênio na chefia dos serviços usuais, mas que estava longe de possuir a energia e experiência dele. Atendido solicitamente pelo antigo servo, que era seu conhecido pessoal, solicitou-lhe o lictor a presença de Ana, de quem dizia ele precisar de uma entrevista pessoal para a solução de determinado assunto. O velho criado de Lentulus não hesitou em chamá-la à presença de Sulpício, que a envolveu de olhares cúpidos e ardentes. A criada perguntou-lhe, entre intrigada e respeitosa, a razão da visita inesperada, ao que Tarquínios esclareceu tratar-se da necessidade de se avistar, por um momento, com Lívia, em particular, tentando ao mesmo tempo colocar a pobre moça ao corrente de suas pretensões inconfessáveis, dirigindo-lhe as propostas mais indignas e insolentes. Ou seja, a falta de respeito dele ali também, a falta de moral também era tão grande que ele nem faz a coisa mais ou menos de uma forma sutil, dirigindo-lhe propostas indignas e insolentes, claras, abertamente. Após alguns minutos em que se fazia ouvir nas suas expressões insultuosas, em voz abafada, que Ana escutava extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu a digna serva com voz austera e valorosa: Senhor Lictor, chamarei minha senhora para atender-vos dentro de poucos instantes. Quanto a mim, devo afirmar-vos que estáis enganado, porquanto não sou a pessoa que supondes. E aqui uma das lições também para a gente prestar atenção é que há que se ver que às vezes a gente mede o outro pelo nosso parâmetro, pela nossa moral, não é? Às vezes ele falou assim com ela porque ele achava que ela tinha a mesma moral que ele tinha, e aí ela deixando claro aqui que não. E, encaminhando-se resolutamente para o interior, cientificou a senhora do persistente propósito de Sulpício em lhe falar pessoalmente, surpreendendo-se Lívia não só com o acontecimento inesperado, senão também com a expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez, depois do choque sofrido. Ana tratou de não a inteirar de pronto do sucedido, enquanto murmurava: Senhora, o lictor Sulpício parece apressado. Presumo que não tendes tempo a perder. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com a máxima de sua habitual atenção. Ante sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-se-lhe respeitoso no cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora, venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação, enquanto inúmeras conjecturas lhe assaltaram o espírito, movimentando, porém, suas energias, teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Senhor Lictor, agradeço a gentileza de vossas palavras. Todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem.
neste momento, em nossa casa, a ninguém recebe na ausência dele. E com um leve sinal fez-lhe sentir que era tempo de se retirar, o que Sulpício compreendeu intimamente encolerizado. Despediu-se com reverências respeitosas. Surpreendido com aquela atitude, por quanto ao espírito do líquido, a prevaricação de Lívia representava um fato inconteste. Retirou-se sumamente desapontado, mas não sem conjecturar os acontecimentos na sua depravada malícia. Aqui então, ele ficou surpreso porque ele acredita piamente, ele acha, ele ouviu ali, ele viu o senador agindo ali para tirar partido da Lívia quando ele esteve sozinho com ela no jardim, na casa dele, na festa que eles deram, em homenagem aos dois quando chegaram a Jerusalém, e novamente quando ela foi buscar por ele ali no palácio, foi o próprio Sulpício que a levou ali para o lugar onde ele recebia as amantes e não para a sala onde ele sabia que estava o marido dela, porque ele e a Fúvia, de acordo com a Fúvia, eles acreditavam que que eles eram realmente amantes, e foi por isso que ele não entendeu então a atitude dela. Foi assim que, encontrando-se com um dos soldados de guarda à residência, seu conhecido e amigo pessoal, observou-lhe com fingido interesse. Otávio, antes de uma semana talvez, aqui esteja de volta e desejaria encontrar de novo, nesta casa, a joia rara da minha felicidade e de minhas esperanças. Que joia é essa? Perguntou curioso o interpelado. Ana. Está bem, fácil é o trabalho que me pedes. Mas ouve-me bem, exclamou o líquido, pressentindo já que a presa tudo faria por fugir-lhe das mãos. Ana costuma ausentar-se frequentemente, e caso isso se verifique, espero que tua amizade não me falte com os informes necessários no instante oportuno. Pode contar com a minha dedicação. Acabando de ouvir o pormenor mais importante desse diálogo, voltemos ao interior, onde Lívia, de alma opressa, confia à serva amiga e devotada as conjecturas dolorosas que lhe pesavam no coração. Depois de externar-lhe os seus justificados temores, plenamente admitidos por Ana, que por sua vez a colocou ao corrente das insolências de Sulpício, a pobre senhora desfiou à sua confidente, simples e generosa, o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceravam a alma carinhosa e sensibilíssima, desde o primeiro dia em que a calúnia encontrara guarida no espírito orgulhoso do companheiro. As lágrimas da serva, ante a singular narrativa, eram bem o reflexo de sua alta compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles rincões quase selvagens, considerando-se a educação e a nobreza da origem dela. Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, a nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura. Na verdade, tudo tenho feito para evitar os escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais, à vista de insistência dos meus algozes e da displicência do meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se meu espírito em conjecturas amargas e dolorosas. Aqui então a gente vê que Lívia se abriu finalmente com Ana, porque até aquele momento ela não tinha falado para ninguém. Ela estava ali sozinha com o sofrimento dela, sabendo das investidas do Pilatos, sabendo que ela não tinha dado nenhuma abertura para ele e recebendo toda a desconfiança e todo o castigo do marido, que havia completamente cortado com ela e disse que não a mataria apenas por causa da filha deles, porém ela seria como uma escrava, e ela estava guardando tudo isso com ela. Mas ali eu me lembro que no início, logo da primeira investida de Pilatos, eu disse também que que o importante é o diálogo, que ela deveria ter falado para ele. Porém, nesse caso agora, mais uma vez, eu entendi que tinha que ser dessa forma, porque se ela falasse, já se cortaria o mal pela raiz, e ele já não precisaria estar colhendo tanto espinho.
Mas foi ele que escolheu dessa forma, é por isso que as coisas vão se desenrolando desse jeito. Porém, para aliviar o coração, ela encontrou aqui então na Ana um ombro amigo para ouvi-la. E aqui a gente vê que ela diz que, se ela continua dizendo aqui então, se mando chamá-lo por um mensageiro, pondo-o ao corrente do que se passa, a fim de que nos proteja com suas providências imediatas, ela falando do marido, talvez não compreenda a marcha dos fatos na sua intimidade, encarando os meus receios como sintoma de culpas anteriores, ou tomando os meus escrúpulos como desejo de regeneração por faltas que não cometi, em virtude de suas enérgicas reprimendas e penosas ameaças. Se não o aviso dessas ocorrências graves, do mesmo modo se produziria o escândalo, com a vinda do governador a Cafarnaum, aproveitando o ensejo da ausência dele. Tomo unicamente a Jesus por meu juiz nessa causa dolorosa, em que as únicas testemunhas devem ser meu coração e a minha consciência. Então olha como ela vê o plano todo, ela vê tudo, porque ela está dizendo aqui, ela foi deixada à mercê dos algozes dela e a displicência do marido, porque ela sabe que Pilatos está em cima dela, mas que ela não corresponde às investidas dele, e o marido pensa que sim. Então o marido deixa ela, como aquela comparação, o pastor que deixou as ovelhas ali com a porta aberta e sabendo e saiu, sabendo que o lobo poderia saber, descobrir isso. E aí ela diz, se ela o avisa, ele vai acreditar que ela está encarando, vai ser um sintoma de culpas anteriores, já que ele acredita culpada. E se ela não avisa, quando ele souber e voltar e souber que Pilatos esteve ali, ele vai dizer, tá claro então que eles se encontraram na minha ausência. E aí ela conclui, tomo unicamente a Jesus por meu juiz nesta causa dolorosa, porque quem deve então ser testemunha vai ser o coração e a consciência. O que mais me preocupa agora, minha boa Ana, não é tão somente a obrigação de velar por mim, que já experimentei o fel amaríssimo da desilusão e da calúnia impiedosa. É justamente por minha pobre filha, porque tenho a impressão de que aqui na Palestina os malfeitores estão nos lugares onde deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis. Como não ignoras, meu desventurado filhinho já se foi, arrebatado nesse turbilhão de perigos, talvez assassinado por mãos indiferentes e criminosas. Fala-me o coração maternal que o meu desgraçado Marcos ainda vive, mas onde e como? Debalde temos procurado sabê-lo em todos os recantos, sem o mais leve sinal da presença ou passagem dele. Agora, manda a consciência que resguarde a filhinha contra ciladas tenebrosas. Senhora, exclamou a serva com fulgor estranho no olhar, como se houvera encontrado uma solução repentina e apreciável para o assunto. O que dissestes revela o máximo bom senso e prudência. Também eu participo dos vossos temores e suponho que deveremos fazer tudo por salvar a menina e a vós mesma das garras desses lobos assassinos. Por que não nos refugiarmos em algum local de nossa inteira confiança até que os malditos abandonem estas paragens? Mas considero que seria inútil procurarmos abrigo em Cafarnaum em tais circunstâncias. Iríamos a outra parte. Aonde? Indagou Lívia com ansiedade. Tenho um projeto, disse Ana, esperançosa. Caso assentisseis na sua plena realização, sairíamos ambas daqui com a pequenina, refugiando-nos na própria Samaria da Judéia, em casa de Simeão, cuja idade respeitável nos resguardaria de qualquer perigo. Mas a Samaria, replicou Lívia, algo desalentada, fica muito distante. A realidade, contudo, minha senhora, é que necessitamos de um sítio dessa natureza. Concordo em que a viagem não será tão curta, mas partiríamos com urgência, alugando animais descansados, tão logo repousássemos um pouco na passagem por Naim. Com um dia ou dois de marcha, atingiríamos o vale de Siquém, onde se ergue a velha propriedade do meu tio. Maximus seria cientificado da vossa deliberação,
sem outro pretexto que não seja o da necessidade de vossas decisões no momento, e na hipótese do regresso imediato do senador, estaria o vosso esposo integrado no conhecimento direto da situação, procurando inteirar-se por si mesmo quanto à vossa honestidade. De fato, essa ideia é o recurso mais viável que nos resta, exclamou Lívia, mais ou menos confortada. Além do mais, confio no Mestre que não nos abandonará em provas tão rudes. Hoje mesmo faremos nossos aprestos de viagem e irás à cidade providenciar não só quanto aos animais que nos devem conduzir até Naim, como também quanto à partida de um dos teus familiares conosco, de modo a seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, mas igualmente bem acompanhadas quanto os dissabores de qualquer eventualidade. Não te preocupes com despesas, porque estou provido dos necessários recursos financeiros. Assim foi feito. E aqui então, eu fico por aqui nessa segunda parte desse 10º capítulo, em que então aqui Ana e Lívia estão se preparando para fugirem ali do lobo que está vindo visitá-las. E aí então eu espero que vocês estejam tão curiosos para saber a continuação como eu estou, para estar comigo para o próximo vídeo, para a gente estar aproveitando muito bem esse roteiro que Emmanuel traça, nos mostrando uma parte da vida dele, a vida dele enquanto um senador romano na era de Jesus Cristo, há 2000 anos, quando ele ainda não havia entendido a mensagem do Mestre. E aqui ele abre essa intimidade dele com tanta generosidade, com a aprovação de Jesus Cristo, exatamente porque ele diz que é para que servir de roteiro para a gente, para que nós sejamos sábios e nós possamos aprender com o erro alheio. A gente não precisa ser o inteligente que erra para aprender, e a gente não precisa ser também aquele que não cabe em nenhuma das duas aí, mas que ainda está ali, digamos, como Pilatos estava nessa época ainda, né? Pilatos e Sulpício. Só vai aprender depois de mais algumas oportunidades, de mais alguns tombos. Então, gente, eu fico muito agradecida por você que esteja acompanhando, você que manda mensagem, gratíssima. Muito obrigada por você que compartilha o vídeo, você que deixa a sua curtida. Se você quiser se inscrever no canal também, se você não se inscreveu ainda, eu vou ficar super feliz. Lá eu tenho os outros 2 livros do Chico que eu fiz, que é o Paulo Estevão, que faz parte da coleção Romance de Emmanuel, e tem também o Boa Nova, que eu fiz logo em seguida ao Paulo Estevão, porque eu li que era o segundo preferido de Chico, já que o primeiro seria Paulo Estevão. Ele que com certeza tinha um carinho especial por todos os livros dele, que deveriam ser como filhos dele. Agradeço muitíssimo a Chico Xavier, Emmanuel, Jesus Cristo, por eu ter conseguido fazer essa leitura. Agradeço muitíssimo você que acompanha comigo e até o próximo vídeo. Tchau!